Bom, pessoal, então aqui a gente está vendo o exercício número 2, né, da página 15 também. Bom, ele está falando, na verdade, para representar na notação de conjunto, que é o nosso chamado share x pertence aos reais, tal que a condição inicial, conforme a gente viu nos slides. Sempre que você tiver um intervalo, independente se ser fechado, se ele é aberto, se ele estiver limitado por dois números, sim, começa num número, termina no outro, começa num número, termina no outro, começa num número, termina no outro, e não aparece o símbolo de mais infinito ou menos infinito, então isso indica que o x está entre esses números. Agora, resta saber, e além de estar entre, né, daí resta saber se o intervalo é fechado ou aberto. Então, por exemplo, aqui a letra A eu já deixei pronto, ó. O x, ele é um número que está no meio, é um número qualquer, porque ele pertence aos reais, e ele está entre 1 e 3, tá? Então, o x, ao mesmo tempo, ele é maior ou igual que 1, se eu olhar neste lado, e menor ou igual que 3, tá? Porque o x está entre. Aqui acontece a mesma coisa na letra B, tá? Inclusive, ó, se você for analisar, esse sinal, que é a desigualdade, que a gente chama aqui, né? Parece que, se você olhando, parece que as duas são iguais e apontam para a mesma direção. Isso sempre vai acontecer também, tá, gente? Só que, por exemplo, olha a diferença da letra A para B. A letra B, você vai escrever assim, ó, x, ao mesmo tempo, ele é maior, né, que menos 3, tudo bem? Maior que menos 3, e ao mesmo tempo ele é menor que zero. Então, mas não tem problema. Em todo caso, ó, olha só a posição, né, aqui do sinal que a gente está colocando, é a mesma posição, né? Se for analisar isso como parecendo com uma ponta de uma flecha, eles têm a mesma posição, né? A diferença é que na letra A o intervalo é fechado, então eu coloco o sinal de igual embaixo, então ele fica maior, igual, menor, igual, né? E aqui na letra B ele fica só maior e menor, porque lembra que eu comentei na sala que os parênteses significa intervalo aberto. Então, os parênteses ou colchete ao contrário é intervalo aberto. O único que representa intervalo fechado que eu devo colocar o sinal de igual é os colchetes normais, como é o caso da A. Mas em todo caso também uma regra que você tem que guardar, né? Você tem que guardar, assim, uma regra bem tranquila para você não esquecer, que a gente tem aqui, ó, é que você tem que guardar aqui. Que x estar entre significa que sempre vai aparecer no meio, e aí basta você escrever os números que estão no intervalo. O início, que seria o lado esquerdo, né? E o fim, que seria o lado direito. Então, perceba a letra A, ele começa no 1, termina no 3, e a letra B começa no menos 3, termina no 0. Mas a posição do sinal é a mesma, tanto que parece até que você realmente repete o sinal aqui. Ó, tá vendo? Você repete os sinais aqui, né? Mesma posição, mesma direção, como se fossem pontas de flechas, né? Só que a diferença aqui é que, se intervalo fechado você coloca igual embaixo, e o intervalo aberto não precisa do sinal de igual, beleza? Então aqui também, ó, na letra C, x está entre 2 e 5. É mesmo escrito, ó. Você vai colocar o x no meio, tá? A diferença é que o colchete aqui é intervalo fechado no 2 e aberto no 5. Então, é só você escrever, ó, maior ou igual que 2, menor que 5. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Bom, então esses são os casos da letra A, B e C. X está entre dois números no intervalo, tá? A posição do sinal é a mesma, como eu já falei. Coloca o igual se for intervalo fechado, retira o sinal de igual embaixo desse símbolo aqui para significar intervalo aberto, tá? Bom, aí quando eu chego nos intervalos que tem o infinito, que no caso aqui, ó, a letra D é menos infinito até 6, você tem que imaginar daí o desenho para facilitar a sua vida, tá? O que seria o desenho? Como ele vem todos os negativos, passa pelo 0 e chega no 6, para... Então é como se o x fosse sempre menor do que o 6, né? Porque quem vai estar nesse intervalo?
Ué, 5,99, 5,98, positivo, né? E se eu pegar os números menores que 6, eu vou ter, obviamente, né? Se eu for de 1 em 1, 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Eu posso chegar até no menos 1000, no menos 1 milhão, que vai estar nesse intervalo. Então, qual que é a diferença? Aí o x não está entre dois números, até porque infinito positivo ou negativo não são números. Então eu vou analisar a questão assim, bom, da onde que ele vem até onde ele para. Então nesse caso, ó, como o colchete, bom, um colchete não, mas os parênteses representa intervalo aberto, o que vai acontecer aqui? O x, ele vai ser menor que o 6. Só isso. Por que x menor que 6, professor? Ué, porque se eu fosse desenhar isso aqui, é que o problema não está pedindo para desenhar. Acho que é desenhar o número 3, né? Que é o próximo exercício. Mas você tem que analisar como se fosse assim, ó. Aqui está o 0, né? A bola aberta no 6. E todos os números à esquerda dele, já que você está observando aqui que ele vem lá do menos infinito e para no 6. Então, por isso que você sabe que é a esquerda do 6, que são os números menores que 6. Então, por isso que ele vai para menos infinito, tá? Ele vai para menos infinito, tá? É o caso, aqui já é diferente da letra E. A letra E não, ó. Ele é fechado no menos 1, quer dizer que seria uma bolinha pintada, mas isso explode lá para o mais infinito. Então, pensa assim, quando tem o menos infinito, ele explode para os negativos. Se ele explode para os negativos, então o x sempre é menor que ele. Bom, se for igual, seria intervalo fechado aqui, mas como é parênteses, é intervalo aberto. Então, x é menor que 6. X é menor que 6 por quê? Porque ele para no 6 e explode, ó, a ponta da flecha. A ponta da flecha está apontando à esquerda do 6, então ele explode para menos infinito. No caso da E, não. Ele começa no menos 1 e explode para mais infinito. Então, pensa quando tiver infinitos, e sempre infinito você não fecha, porque não tem como fechar o infinito, pensa sempre assim. Pensa que ou ele vem dos negativos e para no 6, né? Que é o caso, então, dele ser menor do que esse número que está aqui na representação, ou ele começa de um número e explode para mais infinito. Então, se ele começa desse número e explode para mais infinito, a tendência disso é crescer, né? É só crescer. Então, nesse caso, a letra E, ó, x seria maior ou igual a menos 1, sempre, né? Por quê, professor? Ué, porque daí eu faria uma bolinha pintada no menos 1, né? Como a ponta da flecha indica, né? Tá vendo? Como se fosse uma ponta da flecha, indicaria todos os números à direita de menos 1, que é o caso dele explodir para mais infinito, tá? Mas eu só escrevo apenas um intervalo aqui, ó, só um número aqui. Então, obviamente, se aqui apareceu 2 números, tem que aparecer, por exemplo, a letra C apareceu 2 ou 5. Então, x é como se fosse o recheio de um sanduíche. Nesse caso, quando menos infinito ou mais infinito, não. Até porque apareceu somente um número na representação. Então, tem que aparecer somente um número aqui. Só que aí você tem que se decidir. Se for menos infinito, x vai ser menor que o número que está aqui representado. Se for para mais infinito, x vai ser maior que o número aqui representado, porque explode para mais infinito. Então, você tem que ver apenas daí se o intervalo desse que você escreveu aqui tem ou não sinal de igual. Por exemplo, a letra D não tem um sinal de igual porque os parênteses, né? Os parênteses não tem sinal de igual. E o colchete fechado, que é o colchete, representa o intervalo fechado. Então, tem que colocar o sinal de igual porque inclui o menos 1 no intervalo. Vamos para a letra F. Bom, a F já é parecida com a A, B e C. Por quê? Porque eu tenho 2 números no intervalo. A G também. E a H também. Então, a F, G e H é o mesmo caso do A, B e C. Então, tranquilamente, você pode colocar o X no meio para todas aqui, ó. Tranquilamente, o X vai estar entre 2 números. É diferente quando eu tenho infinito positivo e negativo, né? Aí você verifica. A posição do sinal é a mesma para todas. Você pode até escrever para todos, ó. Coloca todos os sinais na mesma posição, sem problema nenhum, tá? Então, sempre vai ser essa mesma direção o sinal, porque o x está entre. A diferença é que daí você vai escrever os números que estão aqui no intervalo, né? Obviamente, ó, menos 3
e 2, ó, a montagem é bem simples, né? 1 e 4, e aqui o 2 e 5, né? 2 e 5. Aí verifica, quem for intervalo fechado, coloca o igual. No caso aqui, ó, o menos 3 e 2 é o colchete normal, então é intervalo fechado, coloco o igual. Então aqui também coloco o igual, porque é fechado dos dois lados. Fecha as chaves, né? No caso, essa daqui, ó, na letra G, aqui no 1 ele é aberto, porque é o parênteses, né? Ele é aberto, então não precisa pôr igual. O 4 precisa. O 4 precisa porque tem o colchete normal, então representa o intervalo fechado. Então você coloca o sinal de igual aqui embaixo, né? Escreve mais bonitinho. E aqui eu tenho, né, ó, tá vendo? O 2, colchete ao contrário, é intervalo aberto, não precisa pôr igual. E o 5 é um colchete fechado, é um colchete normal, representa, né, intervalo fechado, obviamente. Tem que pôr o sinal de igual, beleza? Beleza, galera. Esse foi o exercício 2, ok? Corrijam aí, ó. Vou dar uma passada, um zoom geral para você aí, tá? Se você quiser daí que eu pauso nessa parte para você copiar e anotar, eu pauso e você copia, beleza? Beleza.